Olá, gente! Bem-vindos para mais um vídeo. Hoje nós vamos falar sobre animação. Quando se fala de animação, entende-se que estamos falando sobre uma linha do tempo ou timeline, onde as coisas vão sendo mudadas ao longo do tempo. Por exemplo, valores, posições, cores, tudo isso pode ser mudado ao longo do tempo. Basicamente, tudo pode ser animado. Eu posso ter uma cor que muda de uma cor para outra, um valor que muda de um valor para o outro, ou uma posição, uma rotação, uma escala que muda de um lugar para o outro. Isso é colocado dentro da timeline através de keyframes, ou seja, quadros-chave. Isso significa que, ao invés de fazer como antigamente, em que se fazia um desenho, uma posição para quadro a quadro, hoje fazemos uma posição para o quadro inicial e uma posição para o quadro final. E todos os outros quadros no meio, o computador é que calcula a posição. Então vamos lá. Vamos pegar aqui, por exemplo, um sprite que pode ser o nosso bonequinho, o nosso jogador. Agora, vamos começar a fazer a animação do nosso jogador, do nosso bonequinho. Em primeiro lugar, vamos colocar aqui um nó filho Animation Player, que é onde nós vamos colocar então as nossas propriedades de animação. Antes de mais, vamos dizer o seguinte: existe basicamente dois modos de se animar. O primeiro, como antigamente, quadro a quadro, se coloca onde ele vai estar na posição, na rotação, a mudança de cor, qualquer coisa que a gente queira animar. E o segundo modo, que é o que nós vamos usar, é muito mais simples. O primeiro quadro e o último quadro. Os outros quadros no meio, quem vai fazer é o computador. Então vamos lá. Primeiro, vamos definir o seguinte. Quadro-chave é aquele quadro que marca algum número, alguma mudança de número ou de propriedade. Pode ser uma cor, uma posição, uma rotação, uma escala, o que for. O quadro-chave vai marcar, conforme nós vamos fazer aqui no nosso exemplo. Vamos lá. Primeiro, vamos criar uma animação. Com o nosso Animation Player selecionado, nós temos aqui a nossa área de animação. Então nós vamos animar o nosso bonequinho. Ele vai andar daqui para aqui. Primeiro vamos criar uma animação. Animação novo e bota andar. Agora vamos dizer quanto tempo vai levar esta animação. 2 segundos. Por exemplo, poderia ser qualquer outro número, qualquer outro valor. Vamos colocar 2 segundos. Colocamos 2 segundos aqui e agora nós vamos começar a animação. Reparem que quando nós estamos aqui na nossa animação e vamos aqui no nosso boneco, nós temos aqui umas chavinhas que vão marcar os nossos quadros-chaves. Vamos marcar os nossos quadros-chaves na posição inicial e na posição final. Vamos lá. Vamos adicionar uma faixa de propriedades. Propriedade é a posição, rotação, escala, entre outras. A propriedade do nosso boneco. Vamos alterar a nossa posição. Posição. Está aqui. Abrir. A primeira posição dele será aqui. Vamos aqui no nosso transformação. Posição. Clicamos. E aparece aqui o nosso quadro-chave. Agora vamos para o final da animação. No nosso bonequinho. Na posição. E vamos alterar esta posição. Levar ele para cá. E marcamos a nova posição. Aqui nós temos a primeira e a última posição. Todas estas no meio, quem vai fazer é o computador.
Está vendo? Então vamos lá. Se eu coloco para reproduzir a animação, é isto. Certo? Agora vamos fazer a rotação. A rotação dele é outra propriedade. Vamos adicionar outra trilha de propriedade do nosso boneco, ok? Que é rotação, graus de rotação. Primeiro, ele terá, por exemplo, na rotação, esta rotação